O tal ser teria aparecido nesse terreno baldio ao lado de uma oficina mecânica em plena luz do dia, 3 horas da tarde. Quem viu não esquece mais. Tinha perna e braço. E tinha os olhos arregalados, vermelho, careca, a pele muito lisa, marrom. Tinha um pé muito grande. Um negócio muito estranho, parecendo uma bola, muito assim mole, sabe? O corpo assim, liso. Pra mim, olhando assim, não era uma coisa normal, não. Mas tinha braço, pé, na cabeça. Mas não deu pra gente reparar detalhes, não. Não era um ser humano? Não, não era porque deu de olhar pra gente. Mas nisso eu não conseguia mais correr, ficava parado, mas não via mais nada. Vim descendo assim com as meninas, né, as 3, e nós 3. Aí, de repente, assim, que nós olhamos pra lá, assim, aquela coisa estranha, redonda. Nossa, tava super estranho. A gente ficou com tanto medo que não ficava observando muito, não. Aí daqui a gente já correu pra lá e desceu. E quando a gente tava descendo, a gente foi olhando pra trás e viu ele ali. E tava na mesma posição e não mexeu nada. Tinha perna e braços normal, de um homem normal, assim. Mas que a gente olhou direito não era, assim, um homem. Tinha chifres, tinha assim, a pele marrom, parecendo que passou algum óleo no corpo. Tinha um pé grande, uns olhos super arregalados, vermelho. Corpo bem com as veias estufadas, tipo que tivesse lutado, não sei. Eu tava com as veias do corpo tudo estufado. O corpo dele também, que ele tava agachado, com a mão no meio das pernas. Se fosse um homem, assim, agachado ali, eu tinha coragem de passar aqui com as 3. A gente cortava e ia embora. Mas uma coisa tão estranha daqui, a gente não teve coragem. Nossa, mas de jeito nenhum. Segundo a descrição das 3, o ser que elas viram teria esta aparência. Elas estão falando a verdade, eu dou a minha palavra, porque elas não iam brincar com uma coisa tão séria desse jeito. Isso eu confirmo, 1000 vezes se for preciso. Na época, funcionários confirmaram que o hospital teve alas isoladas por 3 dias. A PM estava barrando, deixando ninguém passar, estava tudo interditado. Raio-X, o centro diagnóstico interditado. Por 3 dias interditado. A testemunha diz que também conversou com uma enfermeira do hospital. Ela disse que não podia ver, pensava em balão de oxigênio, não tinha autorização nenhuma. Mesmo se tivesse autorização, ela não me aconselharia a ver, porque eu ia ficar muito impressionada. Outra mulher confirma ter ouvido a mesma história. Uma pessoa me relatou que trabalha lá e que uma pessoa responsável pela autópsia disse que viu e que já teria saído de lá. Mas outro oficial daqui, que não quis se identificar, afirmou ter visto uma movimentação anormal naquele dia. Tinha luz, não? Não, estava apagado. Daí passamos por cima do poste. Como é que era? Por cima do poste aí, por cima da grama. Tava a que altura mais ou menos a fábrica? 1 metro mais ou menos, no chão. Ah, era bem grande, viu? Maior que um carro? Maior que um carro. Um ônibus pequeno? É, mais ou menos um ônibus. Micro-ônibus, né? Devia ter mais ou menos meio metro. Meio metro, olho grande. Olho grande, vermelho. A cabeça era grande. E com três chifres, né? E braço fino. E não tinha roupa, não. A pele era... parecia que tinha graxa. Viscosa, pele viscosa. O militar afirma que a criatura foi capturada pelos bombeiros e levada pelo exército. O corpo de bombeiros colocou dentro da caixa. Uma caixa de madeira coberta com saco. Não é desse mundo. A pesquisa ufológica se vale muito de seus informantes e nós tentamos proteger ao máximo esses informantes. Quando a esfera vai para as autoridades militares, é mais delicado ainda, porque eles podem sofrer inúmeras represálias, inclusive com corte marcial ou mesmo tomando até alguns dias de cadeia, perdendo o seu emprego. Então nós não podemos, em hipótese alguma, expor essas nossas fontes. Foi no mesmo dia 20 de janeiro, antes do temporal. O corpo de bombeiro desceu ali, parou. Foi até onde o pessoal estava comentando aí, que tinha visto algo diferente. Quando eles desceram, foi questão de poucos minutos, subiu o pessoal comentando. Onde o Corpo de Bombeiros levou isso? E essas pessoas disseram que o Corpo de Bombeiros pegou esse ser? Pegou, eles disseram que o Corpo de Bombeiros pegou. Eles viram pegar? Eles viram pegar. De acordo com a testemunha, este teria sido o local da captura.
nós hoje já podemos ter uma convicção absoluta, dentro do âmbito dos investigadores, de que a alegada criatura que foi avistada foi realmente capturada, viva e está em poder de alguma instituição, o que seria uma outra fase das nossas investigações, dificultosa, difícil, mas pretendemos tentar chegar lá. Essa operação foi toda coordenada pelo coronel Olímpio Vanderlei, de Três Corações. Ela diz que viu algo estranho no dia 21 de abril. Eu não vou afirmar que vi o ET. Eu tinha saído no Alpendre para fumar. E vi uma coisa muito feia. Os olhos vermelhos, grande esbugalhado. E a cor dele era marrom escuro. Era muito feio. Animal não era. Isso eu tenho certeza. O corpo do bombeiro colocou dentro da caixa. Uma caixa de madeira coberta com saco. Não é desse número. Eu estava deitado. Brilhava muito mesmo. Parecia que aqueles passados das meninas mesmo, qualquer coisa. Brilhava, não sei se era brasileiro. Tipo uma marca na frente. Aí embarcaram o caminhão e levantaram ela. Nada temos a esconder. O comandante da escola leu nota oficial, negando toda a história, mas evitou as perguntas dos repórteres. Caso houvesse... saber o que eles estavam fazendo no dia do acontecimento? Trabalhando. Em prol do exército, em prol da nação. Isso tem como ser comprovado? Para quem? Para a imprensa. Por quê? Porque não se quer provar os fatos? Não tem que provar. Tudo que eu tinha a dizer foi isso. Se a gente resolvesse dar essa entrevista, que eles nem em cheque pagariam em dinheiro vivo. Eu acabei de ver um vídeo com alguns depoimentos de algumas pessoas e é profundamente comprometedor no sentido de esclarecer que houve um episódio, como as meninas disseram, como a dona Terezinha disse. O que é muito sugestivo nesses depoimentos é a evidência, né, de coincidência da própria criatura. Da criatura, do formato, do tal cheiro, a cor, os olhos. Então, são depoimentos que são idênticos ao que as mocinhas disseram e que a senhora disse também. Claro, eu só quero realmente aproveitar essa oportunidade que você acaba propiciando ao Departamento de Medicina Legal, onde, sem que nós pudéssemos ter preparado absolutamente nada, não sabíamos inclusive que vimos aqui, nós tentarmos mostrar ao público, né, de que realmente isso não passa de uma especulação. Não existe de nossa parte, da parte da instituição, qualquer intenção de esconder absolutamente nada. Nós seríamos os primeiros a colocar isto a público. Eu acho que você está cumprindo uma função importantíssima, que é do esclarecimento de algo que até então está meio nebuloso. Talvez pela falta de oportunidade das pessoas mostrarem em loco o que você está mostrando hoje. Tudo disso aí, no desenrolar de toda a história, houve uma série de coincidências de fato. Havia no hospital de Varginha um casal de anões, onde a senhora estava grávida para ganhar um neném. Isso coincide com o fato de a ESA ter pegado essa criatura, ter colocado no caminhão e levado para o hospital de Varginha, onde o pessoal disse ter encontrado um casal de ETs. Muitos médicos estavam na sala de operação, uns 15 mais ou menos. Haviam alguns bombeiros e policiais militares em volta da mesa de operação. Um tenente do exército ficou gravando tudo com uma câmera portátil, enquanto um outro oficial ficava fazendo anotações. Um dos médicos se aproximou e abriu a boca do ET. Puxou a língua para fora com uma pinça. Era uma língua comprida,
preta e fina, com uns 12 centímetros, mais ou menos. Quando o médico soltou a língua, ela voltou direto para dentro da boca. Esse ET tinha um cheiro insuportável de amônia. Ele tinha 1,60 m de altura, com os pés grandes, em forma de V. Tinha uma pele de tom marrom escuro e uma espécie de óleo por cima. A cabeça era grande, maior do que a nossa, com uma espécie de 3 chifres assim por cima. Também não tinha nariz, só 2 buraquinhos no rosto. A boca era bem pequena e ele tinha 2 olhos grandes e vermelhos, sem pupilas. Suas pernas eram curtas e finas, e os braços eram finos e longos. No dia seguinte, às 3 da manhã, o mesmo comboio militar fortemente armado, com o comando do sargento Pedrosa e a inteligência militar, levaram o ET até a instalação militar em Campinas, onde ele foi entregue ao capitão Ramírez e ao oficial Promesa. Por trás da aparência normal do campus, a universidade tem, na verdade, 2 laboratórios no porão, com acesso restrito. Elas teriam avistado essa criatura com 3 protuberâncias na cabeça, braço longo, etc. e tal. A gente achou que era mentira. Aí falaram assim, vamos lá ver o local. Aí a gente foi lá, inclusive estava aquele amarelado no chão, o capim deitado e amarelado. O piloto de ultraleve, Carlos de Souza, que observou, por volta das 7h30 da manhã do dia 13 de janeiro de 96, um objeto passando, soltando uma fumaça branca por cima da rodovia Fernão Dias. Ele entrou por uma estrada de terra que dava acesso à fazenda Maioline e quando chegou nesse ponto, que era um pasto, cerca de 20 minutos depois, ele encontrou essa nave totalmente despedaçada em centenas de fragmentos metálicos. E, para surpresa dele, ele já encontrou nessa área 2 caminhões Mercedes-Benz do Exército, um helicóptero também de transporte de tropas do próprio Exército, uma ambulância militar do Exército e de 30 a 40 militares desta mesma força que já estavam recolhendo os fragmentos desse objeto. Procurado para falar sobre o caso, 20 anos depois, o Exército apenas informou, por e-mail, que uma investigação foi encerrada em 1997 e que não há, em seus arquivos, documentos sobre ufologia. Em 2010, se tornou público o inquérito policial militar sobre o caso. O documento sugere que as jovens teriam visto, na verdade, um doente mental que teria o costume de ficar agachado. Lambuzado de lama por causa da chuva, teria confundido as jovens. Carlos Otávio, primeiro eu queria te dizer que eu tenho muito respeito pelo ET de Varginha. E eu sei que aqui, ou quem não viu, conhece alguém que viu, ou tem alguém na família que viu. Ele foi diretamente envolvido na captura de um dos 6 do caso Varginha, captura essa ocorrida na noite do dia 20 de janeiro de 1996. Ele realmente teve um contato de pele direto com a criatura, quando, na verdade, até se atracou com ela antes de jogá-la ao carro ou à viatura da Polícia Militar, antes de levá-la para o Hospital Regional do Sul de Minas Gerais, no centro da cidade. E, para surpresa de todos, né, ele, nos dias seguintes, começou a apresentar uma série de problemas de saúde, né, que acabaram fazendo com que ele viesse a falecer, né, no dia 15 de fevereiro daquele ano, ou seja, de 1996, ou seja, menos de um mês depois do contato direto que ele tinha tido com uma dessas entidades alienígenas, de infecção generalizada. Um dos fatores também que me chama muito a atenção nesse caso foi a estranha morte, misteriosa morte do soldado P2 Marco Elixerese, né? Por quê? Porque o Marco Elixerese, ele era uma pessoa totalmente de corpo atlético, era uma pessoa que inclusive tinha passado na prova para ser sargento, que ele ia servir em março daquele ano em Belo Horizonte, e apresentava muitas dores nas costas, né? Tudo indicava que ele estava com uma pneumonia, algo do tipo. Aí ele foi internado, ele primeiro foi internado no Hospital Bom Pastor, na qual ele passou por vários médicos que avaliaram ele, que eram médicos da própria Polícia Militar, né? Que avaliaram eles, mas aí os médicos não conseguiam chegar numa determinada explicação do que realmente ele tinha. Então, aí foram passando de médicos e médicos até chegar
no seu Cesário Lincoln Furtado, que é esse médico que nós estivemos entrevistando ele, que realmente é um médico que desconhece até hoje, e uma coisa que, para ele, médico, em mais de 35 anos de profissão, ele nunca viu um quadro parecido com o do Marco Elixerezi, que foi que no momento que ele assumiu esse caso, né, como ele era o chefe da unidade, eles internaram o Marco Elixerezi no CTI, né, e ali ele foi feito diversos exames na qual constatou que ele estava sim com uma certa infecção, e os médicos ministraram os melhores antibióticos intravenal nele, ou seja, não é comprimido não, é intravenoso e em observação direto no CTI. Só que geralmente em 99,99% dos casos do quadro que apresentam, dos pacientes que chegam com o mesmo quadro clínico do Marco Elixerezi, as pessoas com esses medicamentos elas melhoram. 99,99%. O estranho é que o Marco Elixerezi ele piorou a partir daí e em menos de 48 horas de entrar no CTI ele veio a falecer. Ele começou a ficar muito preocupado porque ele não melhorava, ele mandou chamar a Marta dentro do CTI e falou assim, por favor, vai perguntar para o médico o que eu tenho, eu quero saber o que eu tenho, né? E aí não deu nem tempo de ela dar resposta e tal, e ele veio infelizmente a falecer, né? The Varginha case is not only our best case in Brazil, but I consider this to be one of the best UFO cases in the world. About 4 a.m., a couple saw it looked like a minivan. O que é isso aí? A gente ficou parado. Porque estava flutuando. Estava flutuando no passo aí. Até eu brinquei com ela. Eu sei, esse negócio parece um submarino? Foi o que ele falou. Flutuando, assim. It wasn't making any noise at all. A gente já avistou por causa do gado, por causa do barulho dos gados que corria. O que passou aqui não foi um avião, não foi balão, não foi carro, não foi trator. É um objeto de outro mundo, de outro planeta. Marco Elixerezi, which was 23 years old only at that time. He had one infection, another infection. Mas todo o sistema imunológico dele misteriosamente desapareceu após ele ter contato com a estranha criatura que ele capturou na noite do dia 20 de janeiro de 1996. And eventually he died. No hospital, a gente conversou o seguinte, eu perguntei pra ele, falei assim, esse caso do ET realmente é verdade? Ele virou pra mim assim, esse caso ainda vai dar muito pano pelas mangas ainda. Ainda vai ter muita coisa para poder falar. Tudo que é desconhecido deve ser considerado perigoso. Porque se não for, você deu sorte. Mas se você acha que não é perigoso e for perigoso, você está morto. Por quê? Por que o Dr. René hoje não está em Varginha? Onde que ele está? E aí? Quais são as respostas que tem para me dar? The Varginha case is considered the most well-kept secret in the military circles of Brazil. Nós estamos escrevendo uma matéria, uma reportagem especial sobre o caso Varginha. Sobre o caso Varginha. Não, escuta, eu não estou interessado não nisso não. Já me procuraram uma vez a respeito, não tem nada a dizer a respeito não, ok? Eu agradeço a sua atenção.